Boa noite, meninas. Bom, vou Ok, aproveitar então gravando. que a gente está em números menores aqui para poder fazer essa aula aí de forma bem mais próxima, né? Para quem estiver confortável também, quiser falar um pouquinho do que vocês fazem, apenas para eu entender em que momento da vida vocês estão. Eu acho que Viviane é consultora, né, financeira? Vivi, acho que você compartilhou com a gente lá na semana passada, né, no grupo. Na verdade, eu sou consultora de viagens, mas eu tenho Ah, formação em coaching financeiro, mas eu fiz só para mim mesmo, para hum, autoconhecimento. entendi. Mas para quem trabalha com viagem, esse conhecimento é bom, hein? Sim, Porque dinheiro e viagem, ó, também, então porque assim. a gente analisa muito a questão do ticket, né? Uhum, Tipo, quanto é que determinado pacote vale mais a pena vender, qual pacote que vale a pena vender, porque nós recebemos comissionamento entre 12% no máximo 15%, então, quanto maior o ticket, né, melhor o comissionamento. Então, a gente precisa realmente entender um pouco de finanças, né, fazer sim. algumas... E também tem algumas a ver com quem compra, né? Para quem compra, qual a disponibilidade financeira daquela pessoa que sim, está adquirindo esse pacote de viagens, né? também, é. E, Vivi, você empreende, então, nessa área, nesse ramo? Não empreendo ainda. Na verdade, até abril eu estava CLT em uma agência, Uhum. mas fui desligada e aí eu busquei parceria com dois colegas que têm agência, né? Então, até para eu não ficar sem atender os meus clientes, eu indico os clientes para eles e aí nós acertamos um comissionamento. Então, Mas, você tipo, empreende. meio que né? Você empreende. Indiretamente. Sim, com certeza, Vou, absoluta. vou, vou começar uma mentoria de vendas, né? Já estou me interessando mais sobre gatilhos mentais, sobre marca pessoal, né? Então, tipo Uhum. assim, acabou que a demissão serviu como um Um estilingue, né? impulsionamento, né? Impulsionamento, exatamente. Então, nesse primeiro momento, eu estou buscando recolocação. Porém, Uhum. estou com essa parceria, mas estou já com uma visão de repente, ter um MEI, né? Uhum. E atuar dessa forma. Que bom que você está aqui, então, no nosso grupo e aprendendo aí esses conhecimentos tão importantes e que muitas vezes o empreendedor, justamente por estar começando ou por ainda não ter um negócio, ele não se envolve tanto. E acho que essa é uma das razões de tantos negócios também fracassarem por falta de gestão financeira. É pela aquela empresa que está começando, ela não se enxergar como empresa, porque o faturamento é pequeno, ou porque às vezes ainda não vende o suficiente, então ela vai deixando ali de lado, não, eu não tenho uma empresa grande, aqui esse pouquinho que entra aqui que sai eu consigo controlar, e aí as coisas vão crescendo de repente, quando você vê, você já está dentro de uma confusão assim enorme que para depois você conseguir organizar e controlar fica muito mais desafiador, né? Fica muito mais desafiador. E quando você começa já certo, e aí vocês vão me desculpar porque eu tenho uma criança com 4 patas aqui que está querendo participar da aula. Então, o ideal é que você já comece pequeno, já comece certo, porque daí fica muito mais fácil da gente conseguir organizar as coisas, né? Não que seja impossível organizar depois que você já está caminhando, mas fica muito mais fácil quando você tem um negócio pequeno, as informações são menores e a complexidade de todo o negócio é menor, porque quando a gente começa, a gente precisa assumir diversas áreas, diversos setores, ter diversas responsabilidades. Então, para dar conta de tudo é bem complicado, e normalmente o financeiro é o que fica para depois sempre. De todas as áreas que a empresa precisa, normalmente o financeiro ele sempre é deixado para depois, para quando dá, e normalmente nunca dá, né? Essa é uma verdade. Normalmente nunca dá. Ivana, se você sentir confortável em contribuir, em falar a respeito do que você faz, do que você empreende, que área você atua. Oi, boa noite. Então, eu assisti até sua live essa semana, Gabi, Ah, no legal. Instagram, e nossas histórias são bem parecidas.
É, Eu também sou contadora e há pouco tempo migrei, né? Estou migrando, na verdade, do CLT e estou trabalhando também com BPO financeiro, olha só, né? Só que eu legal. queria focar mais na área de saúde, é a área que eu me identifico mais. Já fui também da área de saúde há muito tempo atrás, então é um nicho que eu me identifico e que hoje é o que eu tenho poucos clientes, estou começando, né? Na verdade, só tenho uma cliente, mas é uma área que eu me identifico e me interesso, né? Pelo assunto, eu te sigo já há algum tempo e pego muitos insights legais aqui também no portal das empreendedoras, está sendo muito legal. Essa parte de venda que eu acho que é a mais difícil, né? É, Você captar cliente. Então, assim, captar de cliente é tudo aquilo que difícil. você falou, eu me identifiquei muito, porque também nunca imaginei empreender, não era o meu objetivo de vida, mas fui meio que impulsionada para isso, e aqui estou, né? Que bom, que bom. Então, seja bem-vinda à profissão BPO financeiro, que é uma profissão hoje em dia, né? Na época que eu comecei, já tinha gente, muita gente que fazia, mas era pouco divulgado, a gente não conhecia direito. Eu comecei a fazer sem nem saber que eu estava fazendo BPO financeiro, né? Então, foi algo que realmente eu comecei sem ter a menor noção de que estava fazendo de fato uma profissão que existia e que as pessoas precisam, as empresas precisam de profissionais como a gente, que consegue ter um olhar mais técnico, que consegue ajudar, que consegue pegar na mão, orientar e ajudar a organizar as finanças mesmo, né? Mas que bom, boa sorte para você nessa caminhada, tenho certeza absoluta que vai dar tudo certo, porque o que não falta é a empresa que precisa desse nosso trabalho. Verdade. Obrigada. Então vamos lá, vamos falar sobre gestão financeira estratégica. Vocês estão vendo minha tela certinho, bonitinho, tá tudo ok? Legal. Sim. Deixa eu passar aqui. Ai, meu Deus, vou ver demais. Falar um pouquinho de quem eu sou, de forma bem resumida, né? Então, eu sou nascida em Salvador, morei alguns anos da minha vida em Manaus, fui manauara por alguns anos. Meu pai foi transferido para lá para trabalhar, e eu passei uma parte da minha adolescência por lá. Então, sou amazonense de coração, mas sou soteropolitana, nasci aqui, tenho 33 anos, sou casada, eu juntei as escovas de dente, né? Se é que pode dizer que a gente é casada, eu considero que sim. Eu acho que a gente já tem mais anos juntos aí que muito casal que assinou o documento, né, o papel. Tenho 33 anos, sou fundadora da Panorama, hoje eu tenho uma sócia, mas eu fundei sozinha, durante um tempo eu segui sozinha também, mas hoje, graças a Deus, eu posso contar com uma pessoa que tá junto comigo, tá colada comigo aí para dividir responsabilidades, para pegar junto no trabalho, para trazer mais clientes para a gente, para cuidar da empresa como um todo. E eu acho que ter uma sociedade em qualquer negócio é bem importante, contanto que seja escolhida a dedo, né? Quem foi que entrou? Suzane. Boa noite, Suzane. Seja bem-vinda. Sou apaixonada por cachorro, vocês viram aí no início da gravação, né? Eu tô com um pequenininho em casa, então tenho 2, sou apaixonada por cachorro. Sou contadora de formação, não atuo na área, mas sou contadora de formação e acredito que, por ser contadora, acaba que isso ajuda muito no que eu faço hoje, porque finanças e contabilidade são áreas que é, são correlacionadas, né? Uma depende da outra, apesar de ter visões diferentes sobre sobre a mesma os mesmos números, digamos assim, né? Mas são visões diferentes, mas se complementam. Então, o meu olhar de contador acaba que ajuda muito no meu olhar de financista, então isso é bem interessante. Eu acredito que a gente não precisa ser bom em números e nem precisa ser bom em matemáticas para cuidar do financeiro da nossa empresa. Eu acho que isso é uma crença que a gente se coloca, eu não sou boa com números, eu não sou boa com matemática, eu não entendo de nada disso, é difícil para mim. Não, não precisa, ninguém precisa ser bom em matemática, nem precisa ser bom em números, a calculadora existe para isso, é para fazer conta para a gente não precisa que alívio, né, Suzane? A gente não precisa ficar fazendo conta de cabeça e nem ficar pensando em fórmulas mirabolantes. A gente não precisa disso para poder cuidar da gestão financeira do nosso negócio. Mesmo porque a economia, ela é humanas, né? Contabilidade é humanas não também. Não é exatas, Exatamente, contabilidade também é da área de humanas, muita gente não sabe disso. Mas por quê? Qual é a função da contabilidade? De forma bem simples,
é a gente interpretar os números, é interpretar o que aqueles números querem dizer, porque todo número por trás dele tem uma história, conta uma história, né? Então, o número é apenas uma representação numérica do que está acontecendo com aquela empresa. Então, a gente não precisa ser bom em matemática, não. Eu quero que vocês tirem isso da cabeça de vocês, tá? E eu acredito, apesar de me esforçar muito para colocar em prática, que tem 3 atributos na vida que a gente tem que cultivar, que é saúde, energia e sempre ter bom ânimo para encarar a vida e os desafios que a gente, né, se esbarra ao longo da nossa jornada, seja na vida pessoal, seja na vida profissional. Né? Então, essa de forma resumida, lógico que tem muito mais coisa, mas de forma resumida aqui para vocês é isso. A gente tem o nosso cronograma aqui da aula, tá? A gente vai passar por esses 5 pontos, a gente vai começar aí com a parte de introdução à gestão financeira e a sua importância para cada tipo de negócio, para todos os negócios, né? Como fazer um diagnóstico financeiro eficaz, estratégias para melhorar a saúde financeira do negócio. A gente vai falar um pouquinho sobre planejamento financeiro e tomada de decisões. E no final a gente abre aqui um bate-papo para vocês tirarem dúvidas, para vocês trazerem casos de vocês, se vocês quiserem, para a gente debater. E vamos lá, para a gente seguir o cronograma. Como a gente tem poucas pessoas aqui, vocês se sintam à vontade para levantar a mão, se vocês quiserem falar alguma coisa no momento em que eu tô falando sobre o assunto, não tem problema nenhum, não vai atrapalhar em nada, muito pelo contrário, eu acho que isso contribui e agrega bastante aí ao conhecimento que a gente está abordando aqui. Eu trouxe 2 frases de um livro que eu gosto muito, que depois eu vou indicar para vocês, que são verdades, né? Que falhas gerenciais na gestão financeira são as principais causas da falência das empresas. Se vocês forem buscar pesquisas, o Sebrae faz muita pesquisa, né, com pequenas e médias empresas, vocês vão observar que está no topo a falta de gestão e falhas gerenciais como um todo, está no topo ali das causas de falência das empresas, né? E quando a gente fala de planejamento, é isso aí, gente. Planejamento decide antecipadamente o futuro que nós queremos. Então, muitas vezes a gente abre uma empresa e eu não quero entrar naquela questão de, você precisa, para abrir uma empresa, você precisa de um plano de negócios, você precisa... Lógico que tudo isso é importante, mas a gente precisa não só deixar lá quando vai abrir uma empresa, a gente precisa colocar isso em prática durante o negócio está ali na atividade, a gente também precisa olhar para isso, né, e não começar e parar, deixou lá, né, começou, abriu a empresa, nunca mais eu vou fazer um planejamento, não, a gente precisa voltar sempre lá, para dar uma olhadinha, entender qual é o contexto da nossa empresa no momento atual, até porque a economia muda, a política muda, infelizmente a política interfere nos nossos negócios de forma direta, a depender do nicho que a gente atua, então o planejamento decide antecipadamente o nosso futuro, e precisamos olhar para isso com carinho, e planejar não é algo difícil de ser feito, né, é algo fácil, é algo simples, basta que a gente realmente busque o conceito, busque o conhecimento, como vocês estão fazendo aqui, e coloque em prática, crie o hábito de colocar isso em prática. Então, a gente vai falar sobre por que a gestão financeira é crucial, né, então, como eu estava falando ali, é uma das principais causas de fracasso de uma empresa, e quando a gente abre uma empresa, a gente não abre hoje para fechar amanhã, né? Existe um princípio da contabilidade, e a Ivana tá aí, ela vai lembrar, que é o princípio da continuidade. Ou seja, a gente abre uma empresa esperando que essa empresa continue, ela se perpetue. Ela talvez passe para os nossos filhos e passe para outras, vá passando para outras gerações. Então, a gente não abre a empresa hoje para fechar amanhã. E sem gestão financeira, essa empresa ela não vai conseguir se manter no mercado, né? Porque vai chegar um momento em que você não vai conseguir mais sustentar aquele negócio. Então, a sustentabilidade do negócio é uma das peças fundamentais da gestão financeira, né? Então, a gestão financeira sólida garante que o negócio se mantenha ao longo do tempo e passe pelas situações imprevisíveis, né? Como uma Covid, uma situação econômica. Imagine, as empresas aí do Rio Grande do Sul, né? As empresas sediadas no Rio Grande do Sul, quantas empresas estão passando por momentos difíceis, deixaram, né, pelo menos nesse primeiro momento, deixaram de existir porque não conseguem faturar, não conseguem vender, o próprio espaço físico talvez não exista mais, foi levado aí pela enchente. Então, pode falar, Vivi. Você citou aí o Rio Grande do Sul. O turismo ele é tão sensível que nós aqui estamos sentindo isso. Olha só. Porque
Tipo, eu vendi um pacote para 2 clientes para Gramado, e uma delas me mandou uma mensagem hoje, já perguntando. Só que a viagem é para setembro, né? Acredito que até setembro já esteja normalizado, porque, inclusive, eles estão colocando uma base em Canoas para poder chegar, né, até Gramado e Canela. Então, o turismo, ele é tão sensível. Você falou do Covid, foi primeiro setor a parar e o último a voltar, né? Então, questões governamentais, de clima, tá sujeito a tudo o turismo. Isso, exatamente. E situações como essa, não é que se você cuidar da gestão financeira, você vai conseguir se prevenir 100% de situações como essa, porque são situações que, infelizmente, a gente não tem como prever que vão acontecer, e quando elas acontecem, a dimensão ela é tão grande que não tem muito para onde fugir. Muitas vezes você vai precisar recomeçar. Mas, a depender da situação, se você tem ali um investimento, um caixa, um capital de giro, algo que te preserve, pelo menos, você retomar, recomeçar, já é algo que é importante. Muitas empresas não têm. Muitas empresas não têm. Quantas empresas fecharam as portas durante a pandemia porque não conseguiram se manter 2, 3 meses sem faturar? Né? Então, essa é uma das questões que são muito sensíveis em relação à sustentabilidade do negócio e gestão financeira, que é a criação de uma reserva, você ter um capital de giro para você conseguir suportar momentos em que você não vai ter faturamento, como um caso extremo, tá? Ou um faturamento muito baixo, que aquele faturamento ali talvez não te dê condições de você bancar as suas despesas, de você pagar os seus funcionários, muitas vezes de você retirar um salário para você, que eu sei que essa é uma dor muito forte também, né, dos empreendedores de uma maneira geral, é não conseguir tirar um salário. Então, cuidar da gestão financeira passa muito por isso, por todos esses pontos. E aí entra também o lado emocional que a Viviane trouxe, né, no início. Tem um lado emocional do empresário quando ele passa por situações como essa, de você ter um funcionário, por exemplo, não conseguir pagar o salário dele, você não saber como já passei por situações dessa, tá? Com clientes meus, com empresas que eu já trabalhei, de chegar ao início do mês e a empresa não saber de onde tirar dinheiro para pagar o funcionário. É uma situação muito triste. É triste, e não pensem que a gente é empreendedor, a gente sabe, a gente sente na pele. Não é algo confortável para o empreendedor não conseguir pagar o salário do seu funcionário. É difícil, é uma situação bem complicada. Então, a gestão financeira, ela passa por essas situações que são sensíveis, né? Então, a gente precisa olhar para ela com carinho. E aí, a gente também tem o crescimento e a expansão. Empresa que vai mal das pernas, que não tem saúde financeira, ela não consegue crescer, ela não consegue expandir. E se ela se meter, for ousada a crescer, a expandir, com uma situação financeira instável, crítica, ela vai tomar uma queda que vai ser muito maior, o tombo vai ser muito forte. Então, crescimento, ele só vem com saúde financeira. Não tem como a gente pensar em crescer uma empresa, contratar mais funcionário, mudar de ambiente para um lugar maior, com mais espaço, desenvolver produtos ou serviços novos, se você não tem uma saúde financeira. Se você não cuida da gestão financeira do seu negócio. Não tem como falar de crescimento sem saúde financeira. Tomada de decisão. Não tem como falar de tomada de decisão sem ter um olhar para a gestão financeira, sem saber o que esperar lá no final, né? Sem pelo menos ter uma previsibilidade. A gente falou sobre isso, eu trouxe isso no grupo, né? Na semana passada, falei sobre tomada de decisão, sobre o fluxo de caixa, como utilizar o fluxo de caixa para tomar decisão, quem estava lá e pôde participar, viu que eu falei sobre isso. A gente precisa tomar decisões de forma consciente, não com base no achismo, e nem, assim, né, de forma aleatória. A gente precisa tomar decisões embasadas. Eu posso contratar um funcionário? Será que isso cabe dentro do meu fluxo de caixa? Será que eu vou ter dinheiro para pagar esse salário? Será que eu vou ter dinheiro para provisionar, por exemplo, as férias que eu vou ter que pagar desse funcionário? Que um dia ele vai precisar tirar férias. 13º salário, será que quando eu chegar lá no final do ano eu vou ter condições de pagar 13º salário? E se esse funcionário pede demissão, o que eu vou fazer? Vou ter condição de pagar a rescisão dele? Então, a gente precisa avaliar todos esses pontos. Não tem como tomar decisões de forma aleatória, tá? Eu tenho um cliente, por exemplo, que é uma luta, assim, né? Quando a gente trabalha com BPO financeiro, não é só fazer o financeiro daquela empresa. A gente meio que tem um trabalho de psicólogo daquele empreendedor, porque a gente tem que tentar educar ele para pensar de forma estratégica no negócio dele, principalmente em relação às finanças. Então, ele contrata funcionário assim,
Tô precisando de contrato, tô precisando de contrato, tô precisando de contrato. E aí eu parei para ele e perguntei assim, mas e o salário desse funcionário? Será que a gente vai conseguir pagar? Porque em nenhum momento ele parou para pensar nisso, né? E porque a preocupação dele estava em faturar. Não, eu preciso de mais funcionário porque eu preciso vender. E a gente tem esse olhar vaidoso para o negócio. Preciso vender, preciso vender, preciso vender, faturar, faturar, faturar. E não que isso não seja importante. Vender é importante. Sem vender, uma empresa não consegue se manter. Mas a venda, muitas vezes, se você não tiver gestão financeira, a venda muitas vezes pode quebrar. Vender mais pode te quebrar se você não tiver gestão financeira. Então, esse é um pensamento que muitas vezes o empreendedor não tem, não consegue ter, ou por falta de conhecimento daquele assunto, ou por falta de habilidade ali ainda no empreendedorismo, na gestão. Então, a tomada de decisão ela não pode ser feita de forma aleatória, ela tem que ser baseada em informação, em dados. E prevenções de crises financeiras. A gente estava falando logo no início, porque a prevenção da crise financeira ela está automaticamente interligada com a sustentabilidade do negócio, né? Então, se eu previno a minha empresa de crises financeiras, automaticamente eu estou zelando pela sustentabilidade desse negócio e pelo crescimento também dessa empresa. Então, acaba que está tudo interligado. Lá no final da nossa apresentação, da nossa aula aqui, eu vou mostrar um diagrama para vocês, vocês vão entender como tudo ele está interligado dentro da gestão financeira, porque finanças é um universo. É um universo. A gente teria assunto para anos, né? Se a gente quiser abordar, se a gente quisesse abordar os pontos principais e mais importantes. E aí, trazendo os conceitos básicos de gestão financeira, que a gente tem aí o fluxo de caixa, que é monitorar as entradas e as saídas dentro de um determinado período e como vai ser o resultado dentro desse período. A gente tem o balanço patrimonial, e aí já entrando aí no meio contábil, né, que é um relatório que mostra os passivos, os ativos, as despesas, as receitas, o patrimônio líquido, e o demonstrativo de resultado de exercícios, e a margem de lucro, ou seja, quanto você está ali, é um indicador que mostra quanto você está, de fato, lucrando naquele negócio. Vocês vão observar que eu coloquei aqui esses 3 de roxinho e esse aqui de verde. Eu fiz isso aqui de forma proposital para poder trazer uma questão para vocês bem importante. Muitas vezes vocês vão encontrar pessoas especialistas em finanças empresariais que vão te dizer o seguinte: se você não analisar esses 4 relatórios aqui de forma junta, né? De forma a palavra agora me fugiu, mas assim, se você não analisar esses 4 relatórios sempre, né? Integrados, de forma integrada, a palavra veio agora. Se você não analisar esses 4 relatórios de forma integrada, você está fazendo errado. E daí eu quero trazer um olhar diferente para esse tipo de situação. O pequeno e médio empresário, na maioria das vezes, ele não tem nenhum controle, zero, ele não tem nenhum controle financeiro. Se eu chegar para vocês, para uma de vocês que talvez não tenha esse conhecimento técnico, se eu chegar para vocês e disser assim, não, vocês precisam analisar o balanço patrimonial, e o resultado, o demonstrativo de resultado de exercício, não vai analisar? São ferramentas que são importantes, mas que se você não tiver um conhecimento técnico disso, ou se você não tiver alguém que trabalhe na sua empresa, que possa ter esse conhecimento, que possa te ajudar nessa análise, você simplesmente vai travar, você não vai conseguir sair do lugar. Então, não que esses não sejam importantes, eles são importantes e devem sim ser analisados, mas eu quero trazer aqui o fluxo de caixa, que é uma ferramenta simples. É uma ferramenta que qualquer um consegue fazer, que qualquer um consegue entender, que basta colocar em prática e realmente utilizar, né, criar o hábito de utilizar. É uma ferramenta simples e fenomenal. É sensacional essa ferramenta. Ela já vai te trazer muito resultado, muitas respostas que às vezes você não tem, né, sobre quanto você gasta, quanto entra, de que forma entra, para onde é que está indo o seu dinheiro, qual é o resultado, margem de contribuição, ou seja, que você consegue analisar se o seu preço está condizente com o do mercado, se está condizente com a estrutura da tua empresa. Então, é uma ferramenta simples, básica, que qualquer um pode usar. Eu queria que vocês prestassem mais atenção nela. Esqueçam dos outros nesse primeiro momento, porque não que não sejam importantes, eles são sim, mas quando a gente fala de um pequeno e um médio empreendedor que não tem controle nenhum, eu não jamais vou exigir que a pessoa saiba de todas as ferramentas contábeis e financeiras que existem para te ajudar e te auxiliar na tomada de decisão.
Mas o fluxo de caixa eu já considero, assim, uma ferramenta essencial, que é o mínimo que uma empresa precisa ter, que é ali vai te dar uma noção, vai monitorar as entradas, as saídas, não só do passado, mas do futuro também. Você consegue prever quanto você tem a gastar, quanto você tem a receber, você consegue prever quanto é que vai ter na sua conta lá no final do ano. Lá no final, em dezembro de 2024, você já consegue ter uma previsibilidade de como é que vai ser o seu ano. Né? Então, o fluxo de caixa é uma ferramenta, assim, sensacional, que se eu pudesse, assim, te dizer, olha para o seu fluxo de caixa, porque no final das contas, quem manda no negócio é o dinheiro, é quanto você tem na conta, é o que manda no negócio no final das contas, é quanto você tem de disponibilidade de caixa para pagar e honrar os seus compromissos. E isso a gente só tem visão quando a gente olha para o fluxo de caixa, tá? E é o que entra ali da empresa, né? Não é o que você vende, porque muitas vezes o que você vende, a depender de como você vende, não significa dinheiro em caixa. Se você vende a prazo, por exemplo, vendi no cartão de crédito, eu só vou receber daqui a 30 dias. Vendi no boleto bancário, só vou receber daqui a X dias. E se eu receber, porque talvez eu não receba, né? Tem cliente que é inadimplente, não paga, você tem que fazer cobrança, correr atrás. Então, assim, venda não significa dinheiro em caixa, a depender da forma como você vende. Então, o fluxo de caixa, ele olha para as receitas, para as entradas, para o que entrou na conta e para a previsão do que vai entrar na conta. Venda e dinheiro em caixa não necessariamente correspondem, são a mesma coisa. Então, esse olhar a gente também tem que ter. E como é que a gente faz um diagnóstico financeiro, né? Como é que a gente utiliza essa ferramenta de fluxo de caixa para fazer um diagnóstico financeiro? É justamente fazendo uma análise das receitas e das despesas. Eu gosto muito de usar o método de olhar para o passado, mas não olhar para o passado com o intuito de se culpar por algo de errado que você tenha feito dentro do teu negócio. Poxa, comprei aquilo ali, investi naquilo ali, contratei aquele serviço que não era para ter feito. Vendi com preço errado ou dei desconto demais. Não é com essa intenção, mas é com a intenção de ver um histórico, de ver ali como foi os seus últimos meses. Eu sempre gosto de pegar ali os 3 últimos meses, mais ou menos, do negócio. Se você faz a movimentação toda, por exemplo, na conta bancária, isso fica muito, muito mais simples, né, da gente fazer essa análise. Pega ali, imprime o extrato, dá uma olhada no extrato, vê tudo que saiu, vê tudo que entrou, categoriza tudo. Pô, essa saída aqui foi para aluguel. Essa outra aqui foi para energia. Essa outra para água. Essa aqui eu comprei mercadoria para revender. Ou comprei matéria-prima para produzir. Então, vai identificando dentro do teu extrato tudo que saiu e tudo que entrou, para que dessa forma você consiga projetar para frente. Né? Então, se eu sei que eu estou ali pagando mensalmente 200, 300 reais de conta de energia, então eu tenho uma noção de quanto é que eu vou pagar nos próximos meses. Vou projetar esses gastos aqui dentro do meu fluxo de caixa. Se eu sei mais ou menos que eu vendo uma determinada quantia, a depender do mês do ano, se a minha empresa tiver algum tipo de sazonalidade, então, por exemplo, no São João eu vendo mais, no Carnaval eu vendo menos, coisas desse tipo. A gente vai identificando padrões dentro dos nossos gastos e das nossas receitas. Se vocês quiserem pegar um prazo maior também, 12 meses, fica muito mais fidedigna as informações que você vai obter ali. Mas esse é um método que é importante ser feito, mas levando sempre em consideração que você está buscando um histórico. Não é para se culpar de nada que você fez ou deixou de fazer lá atrás. É mesmo para você pegar um histórico para projetar tudo isso para o futuro. Porque quando a gente fala de planejamento, a gente está falando de projeção. E eu só consigo planejar o futuro se eu olhar um pouquinho ali para o passado para entender como é que a minha empresa funciona. E seguir, né? Avaliação dos ativos e passivos. Quais são os bens que a minha empresa tem? Será que eu tenho dívidas? Então, se eu tenho dívidas, eu preciso listar as dívidas, os tipos de dívidas que eu tenho, que são os meus passivos. Lembrando que a gente tem uma escala de negociação a depender da dívida que a gente tenha, né? Então, quando a gente fala de governo, quando a gente fala de encargos trabalhistas, quando a gente fala de fornecedor, são dívidas que a gente precisa tratar de forma imediata, porque são dívidas que podem interferir na continuidade do seu negócio, né? Então, se você fica devendo imposto, você corre risco, por exemplo, se você está no Simples, de ser desenquadrado do Simples, você corre risco de não conseguir emitir uma nota fiscal, se você fica devendo os encargos trabalhistas dos seus funcionários, pode dar um problema terrível para você, principalmente na hora de você demitir esse funcionário, porque talvez ele não consiga sacar os benefícios dele de FGTS, por exemplo. Então, tudo isso é
um problema, né? Se você deve a fornecedor, por exemplo, e você precisa desses fornecedores para revender suas mercadorias ou para comprar matéria-prima para produzir os seus produtos, então são dívidas que a gente precisa tratar logo, né? Cheque especial, cartão de crédito, empréstimo, são dívidas não que a gente não precise olhar, mas que a gente pode deixar para um segundo momento, por exemplo, né? Então, esse é um assunto também que a gente pode até trazer numa aula futura aí, quem sabe, né? Como priorizar dívidas dentro do negócio, porque é algo bem interessante e bem importante da gente entender como funciona, para não correr riscos, né? Riscos de continuidade do negócio, né? A gente empreende para a empresa continuar a operar, né? Então, a gente não pode deixar ela correr riscos por conta de algumas dívidas que são sensíveis. E identificação dos indicadores. Quando a gente faz um diagnóstico financeiro, a gente faz essa identificação dos indicadores. Quais são os indicadores que a gente tem que olhar? Isso vai depender de cada nicho, vai depender de cada negócio, mas receita bruta, margem de contribuição, despesas, quais são os tipos de despesas que eu tenho, despesas administrativas, operacionais, financeiras, despesas com pessoal, resultado líquido. Então, alguns indicadores são importantes a gente olhar e a gente ter métricas para analisar se o nosso negócio está indo bem, se ele está indo mal. A gente precisa ter uma análise. Inadimplência também é uma métrica bem importante, principalmente para quem vende a prazo, porque a inadimplência ela pode quebrar uma empresa. Ela pode quebrar uma empresa. Eu sempre falo isso quando eu vou dar alguma palestra ou dar alguma aula, e não por coincidência, é o mesmo cliente, tá? O mesmo cliente que contrata assim, como se não houvesse amanhã, mas é um cliente que chegou pra gente no primeiro momento com uma forte queixa de inadimplência. Ah, porque os meus clientes não pagam, eu tenho inadimplência muito alta, isso está impactando no meu caixa. E ao buscar, né, ali o porquê que a inadimplência dele estava alta, a gente descobriu diversos outros fatores que estavam impactando nessa inadimplência alta. Não havia cobrança dos clientes, então os clientes eles compravam, deviam e continuavam comprando. Então, além de não haver cobrança, não havia uma análise de crédito, não havia um bloqueio daquele cliente, o cliente continuava comprando, mesmo devendo, o cadastro do cliente estava incorreto, o número de telefone não era outro, o e-mail era da contabilidade. Então, se você quisesse cobrar, você não conseguia entrar em contato com o cliente para isso. Então, era bem complicada ali a gestão de cobrança dele, e é importante ter uma gestão de cobrança para empresas que vendem a prazo, porque faz parte da gestão financeira a cobrança, faz parte da gestão financeira o controle da inadimplência. E, como eu sempre falo também, o problema nunca está exatamente na falta de dinheiro ou no financeiro. O financeiro, ele reflete um problema que está lá escondido. Exatamente. Tem que atualizar os dados dos clientes. Isso é bem importante, né? Porque a pessoa que fazia o cadastro do cliente não se preocupava em confirmar com o cliente se o telefone dele estava correto, se o e-mail dele estava correto. Então, quando chegava a inadimplência, como é que a gente vai... Quando a gente começou a atender esse cliente, a gente tinha muita essa dificuldade. Como é que nós vamos cobrar esse cliente se a gente não sabe para quem ligar? A gente não sabe qual é o e-mail que tem que mandar. Como é que a gente encontra, como é que a gente localiza esse cliente? Então, o financeiro, ele não é o problema está lá atrás, está nos processos que a empresa tem como um todo, né? E um desses processos era o cadastro ali do cliente dentro do sistema, uma coisa simples que estava gerando um problema no financeiro de falta de caixa. Então, identificar a inadimplência, entender por que essa inadimplência ocorre, tudo isso aí são indicadores importantes para a gente avaliar. E diagnóstico financeiro, sem uma ferramenta financeira não existe, né? Planilha, software, caderno não, né, gente? Caderno não, né, gente? Pelo amor de Deus, o papel aceita tudo. A planilha também aceita tudo, mas ali com umas formulinhas, a gente vai tendo um controle maior. O problema do papel, para mim, é nem só de aceitar tudo, é que eu mesma, quando eu tenho uma mania de quando eu vou fazer reunião, eu pego qualquer papel que está aqui na minha mesa e eu vou anotando um monte de coisa. E dentro desse monte de coisa que eu estou anotando, tem muita coisa que é importante. E aí acaba a reunião, eu boto o papel em algum lugar, eu vou fazer outras coisas. Quando eu preciso da informação, cadê o papel? Eu não acho o papel. Eu não acho informação. Ou se eu acho o papel, tem um monte de informação lá, até eu encontrar o que eu preciso, é difícil. Então, papel para se organizar financeiramente é um negócio muito complicado.
Anota tudo, né? Mas você acha depois a informação? Porque o importante é achar a informação. Porque eu não acho. Eu não acho, eu fico completamente perdida aqui e não acho, depois eu perco tempo, afeta até a produtividade, né? Porque a gente vai procurar e não acha, perde um monte de tempo procurando, às vezes tem que. Não sabe onde está o papel, exatamente. Eu sou assim também. Eu vou anotando, quando eu vejo, meu Deus, cadê o papel? Quando eu acho papel, eu não acho informação dentro do papel. Enfim, é uma confusão. Então, eu sou defensora do uso do software, do sistema financeiro. Eu sou completa defensora disso. A planilha eu gosto muito de utilizar, eu acho que aí depois tem que passar a limpo, né? Talvez esse seja o meu erro, não passar a limpo depois, aí eu perco a informação. Eu sou muito a favor das planilhas, eu acho que a planilha ela serve como complemento, né, da gestão financeira. Eu acho que você pode usar a planilha como complemento de outras informações que talvez não caiba ali no sistema que você está utilizando, mas, sem sombra de dúvida, o sistema é o local mais seguro para você colocar suas informações financeiras, né? Tá na nuvem, tem backup, é seguro, você não perde informação, e você consegue fazer uma análise, porque já vai estar tudo ali, o sistema já vai te dar um relatório pronto para que você consiga visualizar as informações em um formato que você consiga entender. Tá? E aí eu trouxe aqui as ferramentas, eu não sei se vai dar para enxergar muito bem, os tipos de ferramentas, né? Então, a gente tem a planilha, que é uma ferramenta importante, tá, gente? Eu adoro planilha, mas tem gente que não se adapta bem, até prefere o papel, muitas vezes, por conta disso, porque não quer pagar um sistema, porque acha que o sistema é caro, não sabe usar planilha, ou não tem afinidade com planilha, se perde, e acaba usando o caderno, né? Eu até botei o caderno aqui, contra a minha vontade, mas botei, porque eu sei que essa é uma ferramenta que tem pessoas que utilizam. E assim, antes ela do que nada, né? Antes você anotar em algum lugar do que você não tem informação nenhuma. Mas eu sou realmente adepta aos sistemas. Eu até trouxe 3 exemplos de sistemas aqui que têm um bom custo-benefício, principalmente para quem está começando, para quem ainda é pequeno, que é o OMIE-FIT. Mas sabe, Suzane, assim, a gente tem hoje no mercado muitas opções de ferramentas financeiras, muitas opções. E o mais interessante dessas ferramentas que a gente tem no mercado é que elas atendem todos os bolsos, e elas possuem uma infinidade de passo a passo. Você entra num sistema desse, você vai ter como fazer tudo. Desde como você fazer um simples cadastro a coisas mais complexas. Claro que se você tiver apoio de alguém que já entende, que já tenha um certo conhecimento, vai te ajudar, né? É um atalho, vai encurtar o seu caminho nesse processo. Mas a própria ferramenta, ela já te dá essa ajuda. Pode falar, Ivana. Não, eu liguei sem querer. Ah, tá. Desculpa. Teve alguém que levantou a mão? Não, foi sem querer mesmo, né? Tá, beleza. Então, as ferramentas, elas hoje trazem passo a passo, videoaulas de tudo, de cada botãozinho ali que você aperta, fora o suporte que eles oferecem, né? Então, muitas vezes as pessoas acham que é um bicho de 7 cabeças, mas na verdade não, é uma falta de, talvez, de conhecimento naquilo mesmo, de você tentar mexer. E uma coisa que a gente precisa fazer dentro do sistema é futucar, é mexer bastante, porque só assim você consegue entender o que tem ali para você, o que vai servir para você, o que não vai servir. Porque muitas vezes, por exemplo, o sistema OMIFIT, o FIT, gente, o OMI é uma empresa grande no mercado, ela atende de indústria a padaria ali da esquina, qualquer tipo de negócio, e ela tem essa versão que é gratuita. O OMIFIT é gratuito para empresas que faturam até 180 mil nos últimos 12 meses. É gratuito e é uma ferramenta que tem um mundo dentro dela. Você consegue fazer 1000 coisas, como eu falei para vocês, né? Ela atende de indústria a pequenos negócios, a padaria da esquina. Então, ela tem ferramenta para tudo, para a área de vendas, para a área de compras, para a área de financeiro, estoque, tudo. É um mundo. Então, muitas vezes, muita coisa do que tem ali não vai servir para você. Então, quando você mexe, você futuca, você dá uma olhada, você assiste os vídeos, você entende o que a ferramenta tem ali para te trazer, você consegue identificar o que é que você vai usar, o que é que você vai deixar de usar. Você não precisa usar tudo que o sistema oferece, você precisa usar o que você tem necessidade. O seu negócio tem necessidade, você não precisa usar tudo. Mas você precisa usar.
você precisa usar. E é por isso que eu coloquei aqui ferramenta e hábito. Porque muitas vezes a empresa fala assim, esse sistema não funciona não, esse sistema não é bom não, presta não. Você usou quantas vezes? Quantas vezes você abriu o sistema para tentar utilizar? Muitas vezes nenhuma vez. Ou quando tentou, é muito difícil isso aqui, não quero mais não. Eu vou para minha planilha, vou voltar para meu caderno. Eu já vi muitas vezes isso acontecer. Vou mudar de sistema. E às vezes não precisa, o sistema está ali e pode te atender. Mas você não precisa usar tudo, mas você precisa usar. Você precisa criar o hábito de usar. Porque a habilidade, ela só vem quando a gente faz. Quando a gente testa. E a gente precisa testar. Então, eu trouxe o Homefit, que é gratuito. Olhem, entrem no... Depois eu vou ver se eu consigo separar os links de cada um e coloco lá no nosso grupo. Que aí vai facilitar para vocês. A gente tem um Bling. O Bling, ele já é... Esses dois últimos aqui, eles já são pagos, mas tem um custo muito baixo e que é de fácil acesso. O Bling também atende comércio, também atende serviço. É um sistema fácil de utilizar, é um sistema barato. Eu não lembro agora quanto é que tá, mas eu acho que ele não chega nem a R$100. Da última vez que eu vi, ele estava na faixa de 50, 60 reais mensais. Então, é um sistema que tem um bom custo, um bom custo-benefício para ser utilizado. E ele, para quem tem e-commerce, por exemplo, para quem tem lojinha virtual, sim, são todos eles para computador. Todos eles, tá? O Homem tem até aplicativo também no celular, você dá para usar no celular também. Os outros dois últimos, o Yampa eu acho que não tem, o Bling eu não sei se tem aplicativo, mas todos eles você usa no celular, tá? Então o Bling é excelente para quem tem e-commerce, porque ele integra com os sites. Então, se você tiver uma lojinha online, você consegue integrar com o Bling. Então, toda venda que você faz lá, automaticamente é registrada no sistema e gera ali uma receita a receber. E é bem interessante para quem trabalha com e-commerce, mas atende também outros tipos de negócio. E o Yampa é um sistema relativamente novo no mercado. Quem conhece aqui a ForBlue? Alguém conhece? A ForBlue é uma empresa, Ivana conhece, né, Ivana? A ForBlue é uma empresa de consultoria financeira e eles criaram o Yampa, que é um sistema de gestão financeira para atender. Eu acredito que o Yampa surgiu, eu não sei a história do Yampa, tá? Mas eu acredito que o Yampa surgiu na ideia de atender os clientes de consultoria financeira da empresa ForBlue e acabou aí caindo no gosto de alguns empreendedores. Eu ainda utilizo o Yampa aqui para alguns clientes, apesar de que eu estou migrando para outro sistema que vai me trazer melhores informações de dados, mas o Yampa é excelente para quem está começando. Para quem quer ter uma visão de fluxo de caixa, ele é perfeito, ele tem uma visão de fluxo de caixa perfeita, e, assim, é uma das melhores visões de fluxo de caixa que eu já vi em um sistema. Então, e tem um bom custo, assim, ele tem ficado um pouquinho mais caro, né, ele está custando hoje na faixa de 120, 125, por aí, tá? Mas ele é excelente também. Então, eu trouxe aqui algumas opções para vocês, de graça, até o intermediário, assim, intermediário mais ou menos, né, que ainda está um pouquinho mais baixo os intermediários, a gente tem outros sistemas aí que tem uma faixa de preço maior. Então, não tem desculpa para não fazer controle financeiro dentro de um sistema. O Homefit é de graça, não tem desculpa. Então, vamos arregaçar as mangas aí, fazer o cadastro lá no sistema, não estou ganhando nada com isso, adoraria ganhar, mas não estou. Então, vamos lá fazer o cadastro, tentar utilizar. Fala, Ivana. Eu ia suspender a mão aqui, mas eu ia escrever. Eu gosto também, Gabi, não sei se você conhece, do Meu Dinheiro Web. Eu acho ele ótimo. Eu já ouvi e bem falar. Barato. E tem gratuito já ouvi falar, também. Mas não usei. É bom saber. E agora o Homefit ainda é gratuito, porque eu soube que ele tinha deixado de ser. Ainda é gratuito para empresas que faturam até 180 mil nos últimos 12 meses. Ele sempre faz o cálculo dos últimos 12 meses. Entendi. A minha Então, dificuldade em relação ele a... conta as receitas, o quanto você vai incluindo ali no sistema, ele vai contando como receita, né? Quanto mais você colocar de entrada de dinheiro, ele vai contando como receita. É isso, a minha dificuldade hoje... Oh, meu Deus, meu filho tá aqui. É porque, como eu trabalho com cliente que tem faturamento alto, né, que normalmente cliente médico tem, acaba que o sistema fica muito caro.
E para quem está começando, eu acho que não vale a pena, né? Investir tanto no sistema. Com certeza. O OMIE, ele tem essa questão, né? Quando você ultrapassa ali o limite de faturamento, ele realmente tem uma mensalidade cara. Chega, a depender do faturamento, pode chegar a mais de R$ 1.000 mensais, né? Então, depende muito de quanto a empresa fatura. Então, você vai ter... Eu tenho clientes que pagam 300, tenho clientes que pagam 600, tenho clientes que pagam 900, e tem um cliente que é uso gratuito, até hoje. Então, depende muito do teu momento atual dentro do teu negócio, né? Você conhece a sua empresa, você tem uma noção de crescimento dela, até quando você pode usar o sistema e até quando você pode migrar para um outro que talvez te cobre menos, ou tentar talvez uma parceria com o sistema para você conseguir talvez um desconto, não sei. Mas é um sistema muito bom. É um sistema muito bom que para quem está começando e não quer ter um custo agora para isso, é excelente, né? É excelente. E sobre a otimização de fluxo de caixa. Então, como a gente otimiza esse fluxo de caixa? Fazendo a gestão realmente do contas a pagar e receber, a gente já falou sobre isso aqui, que é manter um controle realmente rigoroso do que entra e do que sai, e eu não falo só de conta bancária, eu falo principalmente de quem usa ainda dinheiro para pagar a conta e recebe em dinheiro. O dinheiro, ele salta aos olhos do empreendedor porque é dinheiro, né, gente? É dinheiro na mão. Não tem coisa melhor do que você ter o dinheiro ali na mão. Então, dá uma sensação, e sem taxa. Você não paga nenhuma taxa por aquilo, para estar recebendo aquilo, né? Você não paga nenhuma taxa de maquininha, não paga nenhuma taxa de Pix. Então, ter o dinheiro ali é ótimo. Só que é um meio de recebimento que não é rastreável. Você recebe 100 na manhã, à noite os R$ 100 já sumiu, não existe mais. Você já pagou e comprou tanta coisa que você já não sabe nem o que você comprou. Então, se não houver um controle rigoroso do que você está pagando em dinheiro, infelizmente, você não consegue, você não consegue gerir. Você não consegue gerir. Então, a depender do volume de dinheiro que você vende em dinheiro, do volume de vendas que você faz em dinheiro, se torna perigoso receber em dinheiro. Eu não recomendo, né? Apesar de saber, entender como é bom, né? Ter ali o dinheiro em mãos. Mas eu não recomendo. Eu acho que hoje em dia o melhor forma de recebimento é o Pix, apesar dos bancos tradicionais já cobrarem, né? Por esse recebimento. Mas a gente tem os bancos digitais aí que ainda é gratuito. Não acho que vai ser cobrado em nenhum momento isso, pelo menos por enquanto. Mas é o melhor, mesmo pagando a taxa do Pix, é o melhor dos mundos porque é rastreável. É rastreável, agora precisa ter um cuidado. Empresas que recebem com Pix e não estão emitindo nota fiscal podem esperar que em algum momento, a Receita Federal vai pegar. Vai pegar porque o Pix ele não foi criado à toa, sem querer fazer o alarde, mas é uma realidade. O Pix ele não foi criado à toa. O Pix é uma excelente forma de rastrear dinheiro. Então, vai chegar um momento em que as pessoas vão começar a ser autuadas por isso. Tá recebendo Pix todo mês, a depender do volume, principalmente, não tá emitindo nota fiscal. Então, essa receita tá vindo da onde, né? A sonegação, ela é crime, né? Sonegar é crime. É forte isso, né? Mas é crime, é omissão de receita. E em algum momento isso vai pegar pesado para os pequenos e médios empreendedores, principalmente, né? Porque vai receber uma autuação, vai ter que pagar retroativo, vai pagar multa por isso. Então, vai estar recebendo por Pix, vamos procurar, né, emitir a nossa nota fiscal para poder ficar dentro da legislação, dentro do que é certo e evitar riscos futuros, né? Porque eu acho que esse momento vai chegar e eu não acho que vai demorar muito de acontecer, não. Porque as pessoas o Pix caiu na graça do povo e as pessoas usam com gosto, né? É um tal de pagar e receber por Pix, usam com gosto, mas em algum momento isso vai acabar pesando. E planejamento de despesas, fundamental você planejar e detalhar categoria por categoria, despesa por despesa, o quanto você espera desembolsar dentro do teu negócio. Isso aqui é fundamental e é por isso que ele está de verdinho, tá? Para chamar realmente a atenção aqui. Redução dos custos operacionais, ou seja, a gente sempre pode reduzir um pouquinho das nossas despesas, dos nossos custos, se a gente prestar atenção nelas.
Se a gente olhar para elas, ou a gente reduz, ou a gente substitui, ou a gente elimina. Sempre dá para economizar nos custos e despesas operacionais. Basta que a gente realmente tenha o controle disso, planeje, né, crie ali as nossas metas de gasto, identifique o que pode ser eliminado, talvez para uma plataforma gratuita, o que pode ser eliminado, não, desculpa, é eliminado, né, porque quando você passa para uma plataforma gratuita, você paga antes, passa para uma plataforma gratuita, você elimina aquele custo. Pode ser eliminado, pode ser substituído por um contrato, talvez que seja mais barato, então sempre dá para economizar um pouquinho. Aumento de receitas, né, então vender também é importante. O que eu sempre friso é não se preocupar apenas com a venda. A gente tem que se preocupar também com o que sai da conta, né? Mas explorar novas oportunidades de mercado é importante. Olhar para o preço que a gente está vendendo o nosso produto ou nosso serviço é fundamental, porque a gente muitas vezes está vendendo com preço errado. Olhar para ver se a gente talvez não esteja dando descontos demais dentro daquele preço que a gente está embutindo. Criar estratégias realmente de vendas, e eu sempre falo, né? Para cada empresa vai ter uma estratégia de vendas mais eficaz do que a outra. Por exemplo, a minha empresa, ela não lida bem com a estratégia de vendas por impulsionamento e anúncios no Instagram. Não lida bem. Mas a minha empresa lida muito bem com a estratégia comercial ativa, prospecção ativa, ligar para o cliente, ó, fulano, eu tenho esse serviço aqui para te oferecer, te interessa? Então, para cada empresa vai ter uma estratégia de vendas diferentes. Eu não sou especialista em vendas, para isso a gente tem a Nanda aqui no portal, mas eu entendo, pela minha experiência, que depende muito do teu negócio, depende muito do que você vende, de como você vende, de como é estruturada a tua empresa, a tua proposta, né, de vendas. Então, eu já entendi que não funciona impulsionamento. Eu não anuncio mais. Por quê? Perdi dinheiro demais com isso. E entendi que não funcionava. Então, quando eu contratei um setor comercial, eu falei, olha só, como mudou. Como a prospecção ativa está disponibilizando, cá, os materiais. Eles vão ficar disponíveis lá na comunidade quando a gente liberar para entrar, tá? Beleza. Por enquanto, só a aula que vai ficar disponível 24 horas, mas, assim, os PDFs dos conteúdos e o acesso a mais tempo só na comunidade quando a gente liberar. Beleza. Então, eu entendi, dentro do meu negócio, que a prospecção ativa, ela funciona muito melhor. Então, explorar novas oportunidades e entender como a sua empresa funciona na venda é bem interessante, tá? Já acha na venda ativa difícil, né? Sim, Ivana, é uma limitação a prospecção ativa. De fato, eu vivi isso quando eu comecei, para mim era super difícil fazer isso. Porque não é natural para algumas pessoas vender. E muitas vezes a gente sente que tá incomodando, né, a pessoa. A gente quase pede desculpa por te incomodar, né? Então, é realmente uma quebra de barreira. E além de ser uma quebra de barreira, da mesma forma que a gente tem que usar o sistema para poder se tornar um hábito para a gente, né, e se tornar uma habilidade mais nata, a venda acontece da mesma forma, a gente tem que treinar. E quanto mais nãos a gente recebe, melhor a gente fica. Melhor a gente fica porque mais argumentos a gente tem, mais quebra de objeções a gente consegue dar e mais cara de pau a gente tem, porque para vender a gente tem que ter cara de pau. Isso é uma coisa que é certa, para vender a gente tem que ter cara de pau, né? Então, durante muito tempo eu fiz, hoje em dia eu já tenho alguém que faça isso para mim, mas durante o meu início de jornada, quem fazia era eu. Então, foi assim que eu comecei a crescer, foi assim que eu comecei a ter clientes, e aí chega um momento também que as indicações, elas vão acontecendo, né? Mas hoje em dia, eu posso dizer a vocês que eu consigo vender muito mais na prospecção ativa do que por indicação, por exemplo. Então, cada empresa vai ter a sua forma de atuar. Mas a gente sempre tem que visar o aumento dessa receita, claro, com certeza, mas sempre ali também controlando as despesas e os custos, porque se eu aumento a receita na mesma proporção que eu aumento as minhas despesas, eu acabo ficando no mesmo nível. Eu não melhoro, eu não evoluo. Né? O ideal
O mundo ideal é que você consiga aumentar as suas receitas e diminuir cada vez mais as suas despesas. Assim você consegue aumentar a sua margem de lucro. E sobre planejamento eficaz, eu trouxe aqui quatro pontos para tratar com vocês, que é a definição de metas, e quando eu falo metas, eu não estou falando metas de gasto, eu estou falando metas mesmo para o negócio de vocês. Muitas empresas hoje, elas vivem sem meta. Além de viver sem propósito, vivem sem meta, né? Porque em algum momento ali da vida, decidiu empreender pelo objetivo realmente de se sustentar, né? Pelo objetivo financeiro, decidiu empreender e deixou de lado o propósito do negócio, deixou de lado as metas para aquele negócio, apenas vive um dia após o outro, e paga a conta, e vive problemas, e apaga incêndio, e parece um conto de fadas, parece algo bonitinho, mas é real. Quando a gente tem um propósito sério no nosso negócio, a gente entende o porquê a gente está fazendo aquilo, tudo muda. Realmente a chave vira, tudo muda. Primeiro porque você faz o trabalho, você se entrega para aquele trabalho de outra forma. Aquilo ali, é claro que é uma obrigação, é trabalho, né? Se não fosse trabalho, não seria chamado assim. Nem tudo é gostoso de fazer, nem todas as atividades são prazerosas, tem coisas que a gente faz que a gente não gosta. Mas, no geral, a gente gosta do que faz, ou se espera que goste do que faz, principalmente quando a gente decide abrir um negócio, por escolha, né? Por escolha, por livre e espontânea escolha. Então, quando a gente tem um propósito, a gente faz aquilo com muito mais amor, com muito mais entrega, com muito mais carinho, e passando por cima de algumas situações chatas, situações com o cliente, chatas, atividades do dia que às vezes dão errado, problemas mesmo que acontecem no nosso dia a dia. Então, quando a gente tem propósito, a gente tem metas claras e objetivas, a gente faz e entrega muito mais. Então, por exemplo, a gente tem aqui uma meta financeira que é atender pelo menos um cliente em cada estado do Brasil. Essa é a nossa meta, atender pelo menos um cliente em cada estado do Brasil nos próximos 5 anos. Eu quero preencher o mapa. Essa é a minha meta. E eu trabalho para isso acontecer. E trabalho com propósito. Qual é o propósito? Não deixar que nenhuma empresa mais feche por falta de caixa, por falta de dinheiro, por falta de controle, organização. Essa é a minha meta dentro da Panorama. Então, cada empresa ela precisa encontrar a sua meta. Criação de um orçamento detalhado, que essa aqui, quando eu já falo de orçamento detalhado, previsão orçamentária, aí sim eu já estou falando de uma meta financeira para cada tipo de gasto que a gente vai ter, né? E é por isso que eu coloquei ela aqui em verde. Tudo que eu estou querendo dar destaque, eu estou colocando aqui em verde. Eu coloquei a 2 e a 3 em verde, porque para mim são fundamentos importantes dentro de um planejamento, que é uma criação de um orçamento e o monitoramento desse orçamento, porque melhor e mais importante do que você criar é você monitorar. E não adianta você criar e deixar para lá. Esconder, né? Colocar dentro da gaveta e nunca mais olhar para essas metas, para esse orçamento. Então, a criação de orçamento ela tem que vir com o monitoramento deles. E a ferramenta de apoio ao planejamento, que a gente já falou sobre as ferramentas, né? Sobre planilhas, sobre sistemas. A gente precisa ter um lugar para colocar essas metas financeiras, esse orçamento, e para monitorar elas. Então, esse planejamento, vocês podem perceber que é algo simples de ser feito, de fato é simples de ser feito. É só a gente pegar, entender, poxa, quais são as metas, quais são os gastos que eu tenho dentro do meu negócio? Dentro do que eu espero receber de faturamento mensal, qual é o máximo, qual é o teto, o limite de metas que eu posso ter para cada despesa? Para aluguel, para energia, para salário. Dessa forma, a gente consegue tomar decisões de formas mais embasadas. Então, se eu tenho uma meta financeira ali para salário, eu não posso, talvez, contratar outro funcionário. Então, talvez eu só possa contratar outro funcionário quando eu atingir uma meta de faturamento Y. Então, a gente precisa olhar para o orçamento para tomar decisões. E aí, eu trouxe até um exemplo, deixa eu ver se está aqui, está aqui. Não sei se vocês vão conseguir enxergar bem, mas aqui, por exemplo, é uma imagem de um dos sistemas que eu uso para atender nossos clientes, e é o sistema que a Panorama usa também. Ele traz essa previsão orçamentária. Então, aqui eu consigo, por exemplo, por categoria, colocar em cada mês o meu máximo, a minha meta de gasto. Eu estou fazendo isso dentro de um sistema, mas vocês podem fazer isso perfeitamente dentro de uma planilha. Se o sistema não te der essa ferramenta tão bonitinha assim de colocar os orçamentos, né? Ou você pode buscar dentro do sistema que você utiliza algo similar a isso. Então, dentro, sei lá, eu vou energia.
Eu vou prever, então, que eu vou gastar 3 mil, acho que eu trouxe até esse exemplo aqui. Eu vou prever, então, dentro dos meus gastos anteriores, lá do meu histórico que eu busquei, que eu mais ou menos gasto ali uns 3.500 por mês de energia. Então, eu vou colocar dentro de cada mês esse meu teto, esse meu limite. E vou acompanhar se isso realmente vai acontecer. Então, eu coloquei até aqui, ó, uma situação dessa, ó. Relatório de gastos, energia elétrica. Então, vamos dizer que é porque tá tão pequenininho aqui, deixa eu ver se eu consigo aumentar para vocês. Acho que eu não consigo, né? Acho que não. Ah, será que aqui eu consigo? Ah, aqui eu consigo. Aqui. Esse aqui, esse laranjinha aqui, é o realizado, ou seja, o que foi pago. E o cinza é o orçamento, é quanto eu orcei, quanto eu esperava que essa despesa acontecesse. Então, vocês podem observar, ó, que aqui está me dizendo que o valor que eu paguei foi 4.157,45 de energia, mas eu tinha previsto 13.500. Então, eu já ultrapassei a meta dentro daquele mês. Isso traz algumas considerações que a gente precisa ter. Por que que isso aconteceu? Né? Por que que eu gastei mais do que o previsto? Aconteceu alguma coisa dentro da empresa, dentro desse período, que fez com que eu precisasse gastar mais de energia? Eu comprei uma máquina nova, os funcionários estão deixando as luzes acesas, eu estou desligando meu computador quando eu finalizo o expediente. O que está acontecendo? Tem um problema no meu relógio, no computador? Então, são situações que a gente tem que analisar. Mas muitas vezes o que acontece a minha conta veio esse valor aqui, nem lembro quanto foi que eu paguei no mês passado, mas deve ter sido isso aqui mesmo. Normalmente é isso que acontece, muitas vezes a gente está deixando o nosso dinheiro escoar, o nosso balde ali está cheio de furinhos, o dinheiro está escapando e a gente não olha. Mas também a gente pode perceber que a tarifa da conta de energia aumentou, realmente a energia aumentou nesse período, eu vou buscar entender o que foi que aconteceu. E eu faço isso com energia elétrica, eu faço isso com todos os gastos, com todas as despesas que eu tenho. Porque eu preciso olhar para isso de forma crítica mesmo e analisar. Foi dentro do projetado? Se não foi, por que não foi? O que aconteceu de diferente esse mês? Porque isso impacta o resultado, gente. Isso impacta o resultado. Imagine uma empresa que está pagando 3.500 e de repente paga 4.000 e tanto. Aconteceu isso com um cliente nosso aqui também, com água. Ele pagava em torno de R$ 800 de água, mais ou menos, vinha no débito automático, né? Débito automático é um facilitador, mas muitas vezes é um perigo, porque pode passar despercebido se você não tiver um controle do que está sendo pago. Ele pagava uma faixa de R$ 800 de água por mês. De repente, 4.000 foi debitado da conta. 800 para 4.000, isso é um caso real. 800 para 4.000. É lógico que algo está acontecendo. Não tem como, a diferença é muito grande e absurda de valor. Então, se eu não tenho uma meta estipulada, e se eu não estou controlando e analisando isso, eu vou pagar 4.000, que eu não vou nem perceber que eu estou pagando 4.000. Debitou lá, pagou, saiu. É dinheiro escoando, é o dinheiro indo para o ralo. Então, foi descobrir que tinha um vazamento dentro da loja, dentro do prédio. Um vazamento dentro do prédio causou esse volume tão grande de gastos de água, esse valor absurdo que eles pagaram. Recorreu, né, entrou na justiça contra a Embasa, eles conseguiram lá resolver, mas porque a gente estava controlando e analisando, a gente tinha uma meta de gasto e a gente estava analisando o que estava saindo da conta. Então, muitas vezes as empresas, elas passam por cima disso, na correria do dia a dia, ou porque não param realmente para dar uma olhadinha no que está acontecendo, e isso tudo é, como eu falei, dinheiro perdido, né? Então, precisa dar uma analisada. E eu não estou conseguindo mais passar. Tá voltando aqui, deixa eu voltar. Agora. Suzane, em casa a gente também tem que ter esse controle, viu? Em casa, finanças pessoais, principalmente para quem empreende, é bem importante. É bem importante, principalmente se você não tem um salário. Se você não tem um salário já programado dentro E é uma meta também, tá, gente? Nosso salário, a gente também tem que colocar meta. Meta do que a gente vai receber dentro da... Nós somos funcionários da empresa, a gente também precisa receber salário, né? E as finanças pessoais, elas precisam estar bem controladas, a gente precisa ter uma reserva financeira pessoal, porque muitas vezes é o salário do dono que é cortado numa situação de
de uma situação, uma crise financeira, você não vai deixar de pagar o seu funcionário, mas você vai deixar de se pagar para pagar o seu funcionário. Então, se você não tiver ali uma reserva, se não tiver um controle financeiro das suas finanças pessoais, você pode entrar realmente numa situação bem complicada. E a gente entra aqui, então, na tomada de decisões baseadas em dados. Tudo isso que a gente conversou agora vai trazer informações para a gente, né? Opa, spoiler. Informações para a gente tomar decisões, né? A gente vai ter dados precisos para que isso aconteça, para tomar decisões. Análise de projeções de cenários, além de projetar, fazer uma projeção orçamentária, eu posso analisar cenários. Se a minha receita, eu estou esperando eu estou esperando faturar 10 mil no mês que vem, mas com 10 mil eu consigo pagar tudo, vai ter ali um saldo, beleza. Mas e se eu faturar 8? Se eu faturar 5? Se eu não faturar nada no mês que vem? São projeções de cenários. O que eu vou fazer se isso acontecer? A gente tem que pensar nessas situações também. A gente projeta cenários, cria cenários diferentes, cria situações diferentes para que a gente possa tomar uma decisão já prévia. Pô, então, se isso acontecer, eu tenho essa alternativa, eu tenho essa outra alternativa, eu tenho uma reserva aqui. Se eu não tiver reserva, vou ter que pensar no que eu vou fazer. Então, a gente precisa ter essa análise de projeções de cenários também. É bem interessante a gente trabalhar dessa forma. E o uso de dashboards financeiros, que é ali você ter um local, normalmente os sistemas eles dão isso, exatamente, criar um plano B. Criar um plano B, C, D, a gente tem que criar todas as letras do alfabeto aí, a gente que empreende tem que ter um plano para cada letra. Então, usar dashboards financeiros, muitas vezes os sistemas eles dão essa ferramenta, ou você pode ter uma planilha também que te dá essa ferramenta, que dá ali numa tela só, as informações principais de receita, de faturamento, de despesa, de resultado, de projeções. Então, quanto mais informação você tenha de forma fácil e visível, melhor. Diga, Suzy. Oi, Suzane, pode falar. Boa noite. Essa aula, tá ouvindo? Tô te ouvindo. Essa aula tá tão interessante que a gente não deixa, eu pelo menos não deixo de trazer para a minha realidade, né? A gente empreende, eu empreendo com semi-joias, né? E bijus finas e tal. E aí eu uso internet, eu uso a minha luz para eu produzir, né? E quando eu fico aqui falando com meu filho, apaga a luz não sei aonde, você tá no vão, apague, porque a gente tem que fazer esses orçamentos, tem que fazer esse planejamento, a gente tem que estar atento a tudo, porque a gente está em uma nova era que a gente tem que se ligar em muita coisa, né? Aí eu trago para a minha realidade, eu sou mãe solo, então se eu estou empreendendo, se eu ainda sou CLT, faz todo um sentido, outras economias para que venha me trazer mais rendimento para eu produzir mais, para eu ter mais estoque, para eu ter mais material para eu produzir, consequentemente, né, eu conseguir galgar outros patamares na minha loja, né? Então, assim, essa aula tá bem, assim, gostosa. Eu confesso que o financeiro ainda me assusta, né? Foi um alívio quando você falou que não associa ser craque em matemática e tal e tal. Isso é muito bom ouvir, porque às vezes você não quer nem chegar perto de uma aula de finanças. Estou gostando bastante. Que bom, eu fico feliz de saber disso, porque deixar uma aula de finanças empresariais interessante é um negócio difícil. É um negócio difícil porque o assunto por si só, é como você falou, afasta as pessoas. As pessoas não querem olhar para isso. E essa é uma das razões também das pessoas não olharem para isso. Porque é chato. E eu entendo que é chato para algumas pessoas. Para mim, não é. Para mim, eu adoro, eu amo trabalhar, eu trabalho com isso e gosto muito do que eu faço. Mas para algumas pessoas é chato. É chato olhar para isso. E quando a gente está numa situação, muitas vezes, financeira complicada, a gente meio que não quer ver, a gente não quer encarar a realidade do que está acontecendo, e a gente acaba se afastando mais daquilo. Mas o contrário ele precisa acontecer. Para a gente resolver os nossos problemas, a gente tem que encarar de frente ele, o problema, né? Para daí encontrar a solução. Oi, Viviane, pode falar. Não, pegando aí a oportunidade, né, que a Suzane falou, e já entra a questão da crença, né, como Karina falou, uma crença
de achar que não é boa com números, o que é chato, tal. Então, na verdade, não é que seja chato, né? Se for olhar lá atrás, alguma crença que fez com que a gente se bloqueie, né, com relação a isso. Sim. Tem um tabu também, né? As pessoas têm medo de falar sobre dinheiro, não querem falar sobre dinheiro, sendo que o dinheiro move o mundo. A gente vive num mundo capitalista. O dinheiro move o mundo. E não tem por que não falar sobre isso. A gente precisa Verdade. falar sobre isso. Eu costumo dizer até que até o Prêmio Nobel da Paz é pago em dinheiro, né? Senão as Então, pessoas, até a paz é paga em dinheiro, né? senão as pessoas, os que estão concorrendo, não conseguem levar suas causas, né? Defender Exato. suas causas, levar adiante. Exatamente, você falou tudo aí, é verdade. O dinheiro, ele é o meio, né? Ele não é o fim, ele é o meio. Ele nos possibilita realizar sonhos, nos possibilita viver no conforto, nos possibilita tantas coisas boas. É claro que tem gente que usa o dinheiro para o mal, né? A gente não vai entrar nessa questão. Mas o dinheiro é um meio para tantas coisas boas, né? Não é nenhum pecado, não é nenhum mal. Agora, ele não aceita desaforo. Ele não aceita desaforo. Então, a gente tem que olhar para ele com respeito. Com respeito, porque o dinheiro, ele realmente, se vier a faltar, ele deixa a gente numa situação muito difícil. Então, o que a gente não quer é isso. A gente quer empresas prósperas, empresas saudáveis financeiramente, empresas em crescimento, porque tem lugar para todo mundo no mercado. Tem lugar para todo mundo no mercado, espaço para todos no mercado. Mas a gente precisa cuidar do nosso negócio para poder conseguir chegar lá. Sempre lembrando do princípio da continuidade, a gente abre uma empresa para ela ser perpetuada, então a gente precisa olhar com carinho para as finanças, que é ali o coração, de fato o coração, né? O coração da empresa ali é o financeiro, ele bombeia recurso para todos os outros órgãos da organização funcionar. Então, ele precisa estar financeiramente saudável, senão impacta em tudo. Impacta no setor comercial, impacta no setor de produção, impacta no funcionário que, às vezes, tá com salário atrasado ali e vai trabalhar de mau humor porque tá ali chateado, porque acha que o empreendedor não tá pagando o salário dele ou atrasou o salário dele porque quer. Muitas vezes é porque não tem dinheiro mesmo, não tem de onde tirar. Então, essas situações, a gente precisa realmente encontrar saídas. Eu sempre digo que a empresa, ela acaba que influencia de forma direta e indireta a todos que dependem dela. Do funcionário ao cliente que compra de você, do fornecedor que vende para você. Então, todos, de uma certa forma, dependem daquele negócio. De forma direta ou indireta, eles dependem. Existe uma cadeia que em volta de uma empresa que precisa que aquela empresa funcione, dê certo, seja saudável financeiramente. Para isso, a gente tem que quebrar alguns tabus e olhar para as finanças do negócio sem medo. Sem medo, sem achar que tem que saber matemática, sem achar que tem que ter conhecimento técnico, sem achar que é difícil, sem encontrar essas objeções, né, que acabam impedindo da gente olhar, de fato, para o que tá acontecendo, para a realidade. E agora, para fechar, lembra que eu falei a vocês que tem um diagrama que junta tudo? Esse livro aqui, Recuperando Meu Negócio, é um e-book. Eu escrevi esse e-book no início desse ano, ele está disponível para venda. E a base desse e-book, de toda a construção dele, foi esse diagrama aqui. Eu estruturei ele todo nesse diagrama, porque, para mim, aqui está o universo do financeiro. Se você tiver uma empresa dentro desse diagrama aqui, você tem uma empresa que não tem como não ser saudável financeiramente. Que é uma empresa que tem as 4 diretrizes, ou seja, ela funciona olhando para o planejamento financeiro, controlando o financeiro, analisando esse controle e utilizando essa análise para tomar decisões. Então, a gente tem aqui as 4 diretrizes, que é o quadrado. A gente tem os 3 pilares: preço, segurança e ciclo financeiro. A gente tem que ter o preço certo, a gente tem que vender no preço certo, a gente tem que ter segurança, ou seja, a gente tem que ter uma reserva que nos assegure de passar um determinado período por uma situação difícil. A gente tem que olhar para o ciclo financeiro. O que é ciclo financeiro? Se eu estou vendendo hoje para receber daqui a 30 dias, eu não posso comprar uma mercadoria para revender, que eu vou receber daqui a 30 dias, para pagar em 20.
Eu não posso. Receba o quanto antes do seu cliente. Pague o máximo de tempo possível depois. Primeiro, receba do seu cliente. Tem muita empresa pagando material, comprando à vista para receber do seu cliente daqui a 30, 60, 90, 120 dias. Isso quebra qualquer negócio. Então, são 3 pilares fundamentais: vender com preço certo, olhar para o ciclo financeiro, ter segurança, ter reserva. Os 2 imperativos, ou seja, o que a gente precisa dentro de um negócio é gerar caixa e gerar lucro. São esses nossos grandes imperativos, os nossos grandes objetivos dentro de um negócio. A gente precisa gerar caixa e gerar lucro. E a ação, que é hábitos, rotina. A gente precisa cultivar bons hábitos financeiros, e quando eu falo bons hábitos financeiros, eu não falo só de pegar um sistema e imputar as informações ali. Não, a gente precisa criar hábitos financeiros como um todo, saber comprar, saber vender, saber negociar, saber gerir, saber cobrar. Tudo isso são hábitos financeiros bons. Não usar o dinheiro da empresa de forma leviana. Para mim, a empresa é minha, eu vou usar o dinheiro dela como eu quiser. Isso é ser leviano com o próprio negócio. E ter rotina. Todo dia eu vou olhar para o meu financeiro, eu vou gastar ali de 5 a 10 minutos todos os dias, mas eu vou gastar 5 a 10 minutos, eu vou olhar aqui, não, deixa eu ver aqui o que está acontecendo, se as minhas metas estão dentro do previsto, se está tudo indo conforme eu planejei. Então, esse diagrama aí, para mim, ele é assim, eu escrevi esse e-book todo baseado nele. Para mim, ele assim, é o caminho, é o mapa. Né? Se a gente estiver dentro dele, se a nossa empresa estiver funcionando dentro desse diagrama, a gente está saudável financeiramente, eu tenho certeza disso. Oi, Viviane, pode falar. Quando você falou do gerar caixa e gerar lucro, aí o que acontece muito, as pessoas confundem o faturamento com lucro, Sim. né? E Uhum. isso acaba desequilibrando as finanças, né? Porque quando você pergunta, você lucra quanto? Aí ele fala o faturamento, ele diz, não, estou perguntando o lucro, que é depois que você paga todas as despesas, é o que você tem de lucro. Então, acaba, né, que desequilibra todo esse ecossistema que você está mostrando aí. Exatamente. Ecossistema, gostei desse nome. Estava usando o diagrama, que eu mudei. Ecossistema. Boa. Então, é isso mesmo, as pessoas confundem faturamento com lucro, e isso realmente é um calcanhar de Aquiles, porque do que você vende, você tem que tirar tanta coisa. Você tem que pagar o fornecedor, você tem que pagar o imposto, você tem que pagar, às vezes, a comissão de um vendedor, o que sobra é o teu lucro. E muitas vezes as pessoas, elas não enxergam dessa forma, e aí acham, e é por isso que vem a vaidade de vender, faturar, porque eles consideram que aquele valor ali daquele faturamento é o resultado financeiro da empresa, quando na verdade, e além dos custos que a gente paga, a gente tem as despesas para manter a empresa funcionando. Aluguel, energia, condomínio, IPTU, TFF, que é a taxa de fiscalização do governo para manter o teu negócio funcionando. Enfim, tem uma infinidade, funcionário, salário, 13º, e aí quando entra na área de departamento pessoal, aí é terrível, porque é um gasto que a gente tem absurdo para manter um funcionário dentro do nosso negócio, né? É uma pena, porque as pessoas precisam tanto de trabalho, mas a gente observa um movimento muito grande das empresas a contratar PJ. Porque para manter um funcionário hoje em dia é muito, muito custoso. É muito custoso. Então, muitas vezes as empresas não conseguem nem oferecer um bom salário porque não dá, realmente não dá. Porque a gente já tem uma carga tributária elevadíssima. Então, a maior fatia do nosso faturamento vai para o governo. Vai para o governo. E isso realmente é difícil. O empresário, de uma maneira geral, são heróis. Nós somos heróis. Somos heróis por fazer a nossa empresa se manter em pé diante de tanta coisa, de tanto vento que sopra contra. Então, nós somos heróis e, assim, eu acho que é uma das profissões mais difíceis do mundo, é empreender. Com certeza, porque são tantos pratos que a gente tem que equilibrar, né? Tantos pratos. Bom, gente, obrigada pela aula de hoje. Eu acho que deu aí para ter uma noção geral, né, de finanças estratégicas. Muito obrigada aí pela participação de vocês. Vocês foram 10.000, participaram bastante. Fiquei muito feliz com isso. Agora a gente pode abrir aí para discutir, conversar, debater.
que vocês mandam? Deixa eu parar de compartilhar aqui. Agora eu tenho que saber como é que faz. Parar aqui, achei.